muito o trabalho que essa pessoa anônima está realizando. Então, para falar um pouco sobre isso, a gente convidou 2 especialistas no tema, que é o Gustavo Cordeiro, que é jornalista especializado em comunicação política digital. O Gustavo reside em Brasília. E o Adriano Augusto Fidalgo, advogado e professor especializado em direito digital. O Adriano reside em São Paulo. Só lembrando, a nossa conexão via Skype, lembrando os nossos convidados, que eles não vão nos ver, mas nós vemos eles e eles vão ao vivo para nossa página no Facebook, porque a gente utiliza a webcam no nosso programa de transmissão e isso faz com que o Skype não a reconheça. Por isso, eles vão somente ver a imagem do logo da Rádio Clube 98, mas podem ficar tranquilos, as suas imagens estão chegando aqui pra gente. Lembrando... Está chegando, na verdade, né? Que estamos ao vivo no Facebook também, no site da Rádio Clube 98. Isso, exatamente, Guilherme. Então, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, do Gustavo Cordeiro e também do Adriano Augusto Fidalgo. É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente para realizar um bate-papo sobre esse tema tão informativo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Adriano. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos sim. Eu tô tentando ver vocês no Facebook, mas eu não tô conseguindo. Sim, é Rádio Clube 98. Eu tô aqui, mas estava tendo uma transmissão, ela caiu. Então só um minutinho. Vamos voltar. Gente, vamos introduzindo o assunto. Eu gostaria primeiro que o Gustavo desse uma contextualizada pra gente sobre esse tipo de perfil denunciante, sobre como isso atinge as redes sociais e como, nesse caso específico, está sendo realizado. Bom, essa nova modalidade de denúncia e tal, ela não é tão nova. A gente tem só o ganho de amplitude do que já acontecia, assim, que a gente chamava de... não é demérito, tá? Mas é de fofoqueira do bairro. O mesmo papel que a rádio fazia, né? Os programas televisivos mais antigos. A gente ganhou um pouco de amplitude e isso vale para muitas coisas. Fora esse caso, né? A gente tem também 2 exemplos enormes, que é o QAnon, que influenciou muito lá na invasão da Casa Branca, que a gente teve agora, né, quando o Biden foi ser proclamado aí vencedor das eleições americanas. E tem também um caso do Sleeping Giants. No caso, o QAnon, da postura política deles é de direita, e o Sleeping Giants, ele é mais para a esquerda aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele é liberal. E ele denuncia empresas que têm atitudes negativas, sejam elas classistas, homofóbicas, racistas, e eles cobram dos patrocinadores dessas empresas que cortem o financiamento para evitar que a gente tenha empresas com problemas sociais recebendo dinheiro. Mas é uma coisa bem antiga, só ganhou mais notoriedade agora, né? Isso. Adriano, eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho pra gente sobre as legalidades referente a esse caso, referente a esse perfil denunciante. É um perfil anônimo, ele não revela sua identidade, mas ele traz muitas informações sobre a própria Madalena, informações sobre a família, informações privilegiadas que a gente não sabe se ele sabe ou se está sendo repassadas para ele. E tem um outro detalhe também, né, Guilherme? Porque esse perfil, ele propaga informações a respeito do caso, como você disse, e também inseriu agora, no caso, existe aí uma investigação com relação ao pagamento da faculdade da irmã do Dalton. Isso. Que era até então o perfil do Instagram chama ele de escravocrata no caso da Madalena. E a irmã dele, até o momento segundo o que a gente vem acompanhando, ela vem acusando esse perfil de fazer acusações falsas.
Afinal de contas, como chegar numa conclusão de que essas informações são verdadeiras? E aí, a opinião do nosso convidado. Isso. Bem, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui participando com vocês. Indo direto ao ponto, é o seguinte: a nossa legislação brasileira, ela permite a manifestação do pensamento, né? É livre a manifestação do pensamento. Porém, no mesmo artigo, o artigo 1º da Constituição já faz uma ressalva, sendo vedado o anonimato, né? Então, todos temos direito de nos manifestar. Porém, eu vejo que um perfil falso, ele já vem viciado aí, porque dá uma liberdade para uma pessoa que não se identifica. Então, ainda que a situação seja gravíssima, ainda que a situação envolva direitos humanos fundamentais e tudo mais, as pessoas não podem se tornar justiceiros das redes sociais e fazerem justiça com as próprias mãos. É claro que há órgãos, instituições internacionais que combatem várias ilegalidades, Wikileaks, né, atitudes louváveis, né, o Anonymous, que ajudam muito as democracias. Mas quando envolve a intimidade, a privacidade de pessoas comuns, ainda que haja grandes suspeitas da veracidade da situação, as pessoas têm que evitar se manifestar e levarem as situações para as autoridades competentes. Então, o Ministério Público, a polícia e tudo mais. Então, para um particular é muito complicado se envolver nisso, porque, independente das situações ali veiculadas, ele pode acabar se comprometendo criminalmente e civilmente. Então, é recomendado que a pessoa não Isso. E o perfil falso já vem iniciado aí de ilegalidade. Isso. Perdão, pode ir, eu complemento depois. Não, pode complementar. Essa questão que o Adriano levantou, ela, do ponto de vista da comunicação, ele também apresenta problemas legais, né? Esse perfil específico. A comunicação ela é gerida pelo artigo 5º da Constituição, pelo 220 e pela Lei de Imprensa. No artigo 5º, a gente tem alguns incisos, um deles diz que a gente tem o direito de se expressar, e aí é vedado o anonimato, que foi o que ele acabou de falar. E aí, no 9º, eu estou puxando de cabeça, mas depois o Adriano pode nos ajudar aí, ele também diz que eu posso falar o que eu quiser, mas que eu vou também sofrer as consequências do que eu falar, entendeu? Eu tenho o direito de basicamente falar o que eu quiser, e qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida tem o dever, né, o direito também de me processar. Então esse perfil ele acaba também se expondo, né? Ele já começa com vícios, como o doutor falou. Isso. Em relação às acusações de injúria, de fake news, né, de informações falsas, isso também a pessoa pode vir a responder, né? Diano? Exato, ela pode responder. Então, a legislação ela fala sobre o direito de resposta, né, que o ofendido pode conseguir, além de eventuais reparações indenizatórias, né, e eventualmente o agressor aí, porque é uma situação muitas das vezes, ou no caso aí, ainda não há provas absolutas, ou melhor dizendo, não há uma condenação com trânsito em julgado, né? Então ela pode responder indenizatoriamente. Deixa eu só contar um caso bem rápido sobre essa manifestação do pensamento, talvez ilustre um pouco melhor, né? Não é parecido com a situação, mas eu fui numa audiência. 2 torcedoras de um mesmo clube começaram a se agredir nas redes sociais. Aí o que aconteceu? Uma processou a outra, cada um perto da sua casa, no fórum perto da sua casa. Eu fui na audiência de uma delas. O juiz mandou elas reativarem as redes sociais, pedirem desculpas, né, com a ata de audiência, né, com aquele termo, e ficou aquilo no ar por 10 dias para reparar, né, os danos que foram recíprocos entre umas e outras, né? Então,
É claro que a situação, como eu disse, é gravíssima, mas temos que deixar as autoridades trabalharem, né? Até porque a justiça ela responsabiliza até quem curte e compartilha, dependendo do conteúdo. Então é muito importante só publicar situações que a gente tem certeza absoluta. Gustavo, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente em relação... O perfil hoje já tem mais de 71 mil seguidores e ele vem também fazendo alguns mutirões para que influenciadores, para que pessoas influentes na mídia e principalmente aquelas pessoas que defendem a causa do racismo, né, se manifestem. Alguns famosos, alguns influenciadores já se posicionaram sobre o assunto e outros não se posicionaram. Em relação a isso, talvez essa omissão de alguns que eles julgam que deveriam trazer a sua opinião, como citaram o Lázaro Ramos, Giovanna Elbimek e Bruno Galhaço, Rafa Kalimann, entre outros que trabalham, têm atividades voltadas para o racismo, têm atividades na África, e essas pessoas não se posicionaram. Talvez essas pessoas não podem ter se manifestado temendo alguma consequência pelo perfil ser anônimo e ter esse caráter? Tem vários problemas, várias questões aí que envolvem, que podem ter impedido que eles tenham agido. O primeiro que a gente tem que pensar é se eles viram, né? Porque apesar de ter 70 mil seguidores, não significa necessariamente que a mensagem chegou nas pessoas mencionadas, né? No Lázaro, na Rafa. Não significa que eles viram. A partir daí, como se tornou um caso muito notório, né? Foi matéria no Fantástico, foi destaque no Fantástico. Apesar de 70 mil seguidores ser uma quantia respeitável, assim, eles têm muitos seguidores, têm muito engajamento. Uma postagem deles, eu estava vendo aqui, tem 6, 7 mil curtidas, tem compartilhamento, tem RT e tal. Mas ainda assim, como vocês falaram, né, na pergunta, é um perfil anônimo, tá? Eu, numa posição de estrategista, se eu fosse o conselheiro de alguma dessas pessoas, eu provavelmente falaria para eles não se envolverem, porque a gente não sabe exatamente com quem que a gente está se associando. E como o doutor falou, a responsabilidade é solidária. Se por algum motivo, por exemplo, uma hipótese, né, do mesmo jeito que eles estão propagando que a médica, né, teve a sua universidade, a Raíssa Lopes teve sua faculdade paga com o dinheiro da Madá, podem descobrir algum podre dessas pessoas que estão fazendo esse perfil e depois associar isso com quem se aliou a eles, né? No exemplo aí que vocês deram, a Rafa e o Lázaro. Isso é muito arriscado. E, às vezes, esse tipo de associação ele chega a ser ingênuo, mas é prejudicial à imagem do influenciador. Um exemplo que a gente vê que virou meme e tal, mas que acaba arranhando a imagem, é do próprio Luciano Huck, que as pessoas já construíram um meme dele de que todo mundo que ele abraça ou tira foto está envolvido em alguma coisa, no mínimo, reprovável, entendeu? Para o Lázaro, por exemplo, que até então tem até o meu conhecimento, tem uma postura ilibada, por assim dizer, usando um termo jurídico, se de repente ele se associa com um grupo que não é tão ilibado assim, ele vai ser arranhado de besteira. Tem alguma pergunta, Matheus? Matheus, microfone. Importante. Só para poder situar o ouvinte que está aqui sintonizado com a gente. Olha só, você que está do outro lado do rádio, muito obrigado pela sintonia e audiência. A gente está falando sobre o caso Madalena e com isso, a respeito do caso Madalena, foi criado um perfil no Instagram. Logo no início, logo posteriormente à divulgação da matéria no Fantástico,
expôs o caso, contou sobre o caso, Madalena Gordiano, esse perfil foi criado. E aí, desde o início, logo na segunda-feira, posteriormente à divulgação pelo Fantástico, já foram sendo feitas algumas publicações falando a respeito da vida da Madalena e, posteriormente a isso, publicações que começaram a ser feitas aí, expondo a família que mantinha aí a Madalena em regime de trabalho análogo à escravidão. Aí, posteriormente a isso, todos os desdobramentos que foram acontecendo, que foram sendo amplamente divulgados pela mídia, esse perfil foi postando e algumas coisas saíram até mesmo desse perfil. Como hoje, mais cedo foi postado, às 7 horas, eles tiveram acesso ao extrato bancário da conta da Madalena. Esse extrato, no dia 26/8 de 2020, aí mostra o que foi comprado. Existem aqui corridas de aplicativo. Se a Madalena ia do apartamento até a catedral aqui na cidade, que é do lado do apartamento onde eles moravam, que é o residencial Solares ali, é bem ao lado da catedral, não justifica a Madalena ter pago isso. Então, ou seja, por mais que a família se defenda nas redes sociais e diga o contrário, os indícios são fortíssimos de que tudo que a família fala é o contrário da realidade. Postaram recentemente também, aí no caso agora foi a médica que está sendo acusada também por esse perfil, ela postou uma foto em que mostra a Madalena junto com a família. E aí o perfil fez uma comparação também com a seguinte legenda: tirem suas próprias conclusões. Algumas postagens, elas são feitas embasadas em opiniões, e o que os nossos convidados podem expor perante isso. Essa pessoa, como o nosso convidado já disse hoje anteriormente, a respeito que pode ser é o advogado Adriano, ele disse que a pessoa pode ser incriminada com relação a isso, né? E aí eu quero saber, Adriano, se de fato a polícia pode abrir um inquérito, né? Inquérito policial, se pode haver uma investigação nesse perfil. E se essa pessoa se revelar, isso pode ser revertido. Eu gostaria de saber isso de você. Então, a questão de deixar de se tornar anônimo pode ocorrer, aí ela fica propensa a responder por todas as situações, né? Porque, sim. Por exemplo, a gente não sabe o decorrer do processo inicial, né? Como, em que fase está, de provas, nem esse segundo item que foi aberto sobre a médica ter se formado e tal, com o dinheiro da Madalena, né? Como aduzido nas informações. Então, a partir do momento que alguém que é vítima, que está sendo acusado por essas situações, ele poderia até ter buscado uma medida judicial, que eu não sei se ocorreu ou não, para a remoção desse conteúdo liminarmente, né? Parece que isso não ocorreu por estratégia ou porque não deu certo, né? Se o perfil continua no ar e crescendo, agora a partir do momento que a pessoa se identifica, né, de forma voluntária, ela vai responder totalmente, né, pela órbita civil e a órbita criminal pelos excessos, né, ou pelas situações que eventualmente resvalem aí na calúnia, que é imputar um fato criminoso a alguém, na difamação, que é atingir a honra coletiva da pessoa, ou injúria, que é atacar a moral individual da pessoa. Então, e quanto a isso, podem ter outros direitos atrelados, aí, direito à imagem, direito à honra, a questão nós temos uma lei aprovada recentemente, né, que vai ter as suas penalizações a partir de agosto, que é a Lei de Proteção de Dados. Então, essas questões aí de extratos e alguns outros documentos que, se não forem públicos, é bem grave isso, né? Há um espírito que vem crescendo no Brasil, na Europa, na América, em outros países, sobre a proteção de dados, né? As empresas coletarem a menor quantidade possível de dados. E mesmo na situação ainda que as pessoas atacadas aí sejam realmente algozes, os outros não podem ficar vinculando ou veiculando informações confidenciais aí que
acabam gerando situações autônomas passíveis de responsabilização individual para cada qual que esteja fazendo isso. Não apenas o detentor do perfil, mas todos os outros que colaborem de alguma maneira, gerando dados aí nesse grupo, vamos dizer assim, da rede social. Gustavo Cordeiro, eu queria que você comentasse a respeito disso também, a sua visão nesse sentido em que o Adriano acabou de falar aqui com a gente, né? Acabou de conversar aqui com a gente e falar a respeito. Porque existe aí uma troca de farpas. Tanto o que a gente acompanha do perfil, existe uma troca de farpas. A médica se defendendo e postando fotos, dizendo que ela é inocente, e tanto pela família também. E o perfil, assim que é postado ele tem acesso a essas pessoas, ou seja, talvez seja uma pessoa muito próxima à família. Nesse caso, ele como que eu posso dizer? Ele pega essas informações e joga no perfil, e isso pode ser de forma que posteriormente possa vir até se tornar uma situação bem delicada, como disse o Adriano. Então, quando a gente tem duas situações erradas, não faz uma certa. Então, o que acontece? Esse perfil, como o doutor Adriano explicou, ele pode ser responsabilizado, ele pode responder criminalmente aí pelos crimes, né? Porque é uma palavra muito pesada, mas acaba sendo um crime, né? E ela, da mesma forma. Mas pelo que eu estava vendo, quem posta mais é a doutora Vanessa, né? Que está se defendendo da acusação de ter custeado seus estudos com a pensão que a Madalena recebia. O que acontece? Ela em nenhum momento, pelo que eu vi, as postagens dela, ela está atacando deliberadamente. Ela está sendo muito sutil, que é um recurso, inclusive, que no jornalismo a gente usa bastante, né? Eu vejo muito questionamento das pessoas. Teve um homicídio, né, um exemplo extremo assim, e aí todo mundo sabe quem foi que matou, mas na matéria jornalística está escrito o suspeito, fulano de tal, blá, 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 blá. Aí todo mundo, suspeito não, foi ele que matou. Só que judicialmente só é culpado quem o juiz determinou culpado. Aí você usa esse artifício de suspeito para você não sofrer aí uma sanção legal. E a Vanessa, ela está se protegendo nisso, ela não está fazendo nenhum ataque deliberado, ela só está dizendo, não, era uma mulher da família, fui eu que custeei meus estudos. Já o perfil Exposed, que fizeram aí de 70 mil, tem alguns ataques que são diretos, e além dos ataques, o doutor Adriano já citou, né, tem a injúria, tem a difamação, calúnia, não sei se ela conseguiria provar, mas talvez injúria sim, e difamação. Tem a exposição dos dados, que a lei não está valendo ainda, e ela não vai ser retroativa, mas se for realmente, se essa lei começar a valer, e os próximos perfis que fizerem isso, eles também poderão responder criminalmente pela exposição de dados privados. Eu gostaria de agradecer a presença dos dois profissionais, né, aqui no nosso quadro Em Pauta. Eu posso fazer só uma última ressalva? Claro, pode sim. Judicialmente, a gente só abordou judicialmente, mas moralmente, eu particularmente, minha opinião como profissional, até eu falei particular, mas não é pessoal, é profissional, eu não acho esse tipo de ação benéfica. Porque, assim, judicialmente, tanto para condenação, uma possível condenação de ressarcimento da doutora Vanessa, quanto à prisão e tal, essa medida, ela é inócua. Ela, na verdade, só inflama contra essas pessoas. E quando você inflama, assim, quando você tem a intenção de provocar a ira pública contra um indivíduo, mesmo que ele esteja errado, isso foge ao controle. E aí, quando você acostuma nessa situação, em algum momento você pode inflamar contra uma pessoa que é inocente
e ela sofrer consequências horríveis, como a mulher, eu não vou citar o nome dela em respeito, mas houve o caso de uma mulher que foi linchada até a morte no litoral de São Paulo por uma fake news. Ela foi acusada de bruxaria, sendo que ela não tinha a menor relação, ela não conhecia nem a cidade, nem as pessoas que teriam sido vítimas de bruxaria, e ela foi morta por isso. Então nunca é saudável e é inócuo de ponto de vista jurídico esse tipo de ação. Era essa a minha ressalva. Adriano, você tem alguma ressalva também? Eu gostaria de agradecer a rádio, a participação do Gustavo. Eu acho que esse tipo de tema é fundamental para a democracia, para as pessoas saberem que o direito de manifestação do pensamento é um direito que não é absoluto, ele tem limites em outros direitos. E eu faço palestras em escolas públicas aqui em São Paulo com esse objetivo de exaltar a educação digital, né? Então nós temos que pensar bem antes de postar, né? Tem até um vídeo famoso que fala assim, né? Eu uso com as crianças, pense antes de postar, né? Então nós temos que fazer várias reflexões aí antes de postar, principalmente quando fala de outras pessoas, né? Quando a gente fala de nós mesmos, quer falar da nossa privacidade e intimidade, é um direito que lhe cabe, um direito que cabe a cada um. Agora, quando envolve terceiros, temos que pensar bem seriamente sobre as implicações, não apenas jurídicas, né, como nós falamos bastante, mas a questão moral, como o Gustavo falou, e a questão ética, né? Eu tenho um livro escrito sobre ética digital que eu chamo de digital ética. É algo que nós temos que evoluir como sociedade nos próximos anos. Isso, muito obrigado aos dois participantes aqui da nossa conversa aqui no Em Pauta. Foi uma conversa muito esclarecedora e que a gente pode trazer mais desdobramentos, né, Matheus, futuramente. Eu agradeço muito a participação, a disponibilidade dos dois profissionais. E também você, Matheus, Quero agradecer ao Gustavo Cordeiro, ao Adriano Fidalgo, que participaram conosco e que esclareceram um pouco mais. Afinal de contas, o perfil foi criado, ele cresceu muito rápido, a causa é uma causa nobre, mas a gente tem que analisar todas as causas, como bem disse o Gustavo Cordeiro. Afinal de contas, um perfil na internet pode promover um linchamento sem que a pessoa pode ter até envolvimento com a situação como um todo. Muito obrigado, Gustavo Cordeiro e Adriano Fidalgo, pela participação. Isso, lembrando, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, boa noite. Lembrando que a função desse quadro do Em Pauta é justamente isso. Discutir temas que dividem opiniões. Isso. Então a gente traz os dois lados. A gente mostra, através de profissionais capacitados, que foram esses dois profissionais, um advogado, um especialista em comunicação, para falar aqui com a gente sobre temas aqui que envolvem a nossa região, que envolvem a nossa cidade e que ganhou repercussão nacional. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Guilherme. Um forte abraço e você continua sintonizado aqui na Rádio Clube 98, a marca